Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que conta com apoio da área de História da Ciência, da PUC, uma área que já tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, que já recebeu aqui no nosso Nova Estela visitantes da Inglaterra, de outros países, e que traz a cada semana um convidado para debatermos algum tema da ciência, da história, do presente, do passado, né, de onde viemos, para onde vamos, e que hoje tem um convidado que não é da PUC, mas é um convidado muito especial, o professor Pierluigi Piazzi, que muitos dos nossos telespectadores já conhecem de longa data, né, ele teve mais de 100 mil alunos em cursinho, inclusive eu, né, lá nos idos anos 70, ainda da não saudosa, que não voltará à ditadura militar no Brasil, mas naquela época ela estava ativa e atuante, e eu fui aluno no cursinho Anglo, aqueles momentos que fazem a cabeça da gente, em todos os sentidos, do professor Pierre. Até aproveito para relatar, por estarmos justo no Nova Estela, com História da Ciência do apresentador, né? Eu me encaminhei à física, né? Hoje trabalho em História da Física, por influência do Pierre, né? Então ele influenciou em todos os sentidos aquela juventude que ia ao cursinho, né, para adentrar as universidades, porque eu estava com uma queda muito grande pela física, né, até pelas aulas do Pierre, do professor Pierre, e minha mãe chegou para mim, né, a Ida Shemame, né, mãe judia, e perguntou, mas você vai viver do quê se você fizer física, né? E eu fui lá, eu tinha que fazer uma entrevista para o jornalzinho Trampolim, né? E o Pierre me respondeu, olha, se você quiser fazer física, eu acho que você tem que fazer física, mas para sobreviver você pode vender livros, né? 20 anos depois, ele com a editora Aleph, eu com a Livraria Belas Artes, a gente se encontrou aí para vender livros e tal, como ele havia profeticamente proposto, e eu aceitei. Então, é um companheiro de histórias editoriais, ensino, e que, na verdade, eu acho que um dos temas que nos aproxima, Pia, é a questão da leitura, né? Um tema difícil no Brasil, né? Um tema o brasileiro não lê, o pessoal fala, e, na verdade, os números mostram que não lê mesmo, né? A leitura que o Monteiro Lobato promoveu para cá, país, acho que a população tem um crescimento geométrico durante algumas décadas, agora acalmou, graças a Deus, mas teve um crescimento geométrico e a leitura não teve, né? Outros países no mundo, mesmo países com dificuldades econômicas, tiveram um boom da leitura que acompanhou mudanças, né? E que eu tenho aí a pegada de discutir um pouco a leitura em relação à inteligência, em relação ao conhecimento. Então, conta para nós essa sua faceta nova. Eu acho que o ponto mais básico, mais fundamental, é o ponto de partida que, se a gente não aceitar, o resto do raciocínio não funciona, é que inteligência se aprende. Apesar de todas aquelas ideias que existiam antigamente de que o sujeito, a inteligência tem uma componente genética, por exemplo, mas filhos de pais inteligentes são mais inteligentes. Aí foram descobrir que mesmo que adotivos. Ou seja, não é a genética, é o meio ambiente, é como a criança é criada e o que acontece. Então, inteligência é uma coisa que pode ser aprendida. É claro que na primeira infância ela pode ser aprendida com uma velocidade muito maior, mesmo na primeiríssima infância. A formação do cérebro humano, em geral, se dá praticamente no primeiro ano de vida. O cérebro humano se desenvolve 3 meses antes do nascimento. O cérebro humano produz 4.000 neurônios novos por segundo, ou seja, é o momento do boom neural, no primeiro ano de vida. E existe, inclusive, uma história que demonstra isso daí, quando uma revista francesa chamada La Recherche foi processada pela Associação de Astrólogos lá franceses, porque ela publicou um artigo, uma matéria muito interessante, dizendo que a astronomia é ciência e a astrologia é superstição. Então eles foram processados. Para se defender, o que a revista fez? Mandou pesquisar um monte de gente em termos de profissão, trabalho, inteligência, talento, vocação, e a revista demonstrou que, tabulando em função do signo, a média de todos os signos era exatamente a mesma. Ou seja, não havia uma sobressalência muito grande. Menos de uma coisa. No QI, no teste de QI,
Os nascidos em Capricórnio, Aquário e Peixes tinham um QI mais elevado do que os outros 9 signos, que obviamente não era influência dos astros. Foram investigar por quê. Porque os nascidos em Capricórnio, Aquário e Peixes, na França, nascem no inverno. No inverno faz muito frio e os pais saem menos de casa. E ficam mais tempo com o nenê. E só o fato de, mesmo nas primeiras semanas de vida, o nenê ter tido mais amor, mais carinho e mais estímulos, faz com que intelectualmente ele se desenvolva mais. Agora, é claro que esse desenvolvimento é muito rápido na infância, mas mesmo um adulto, mesmo alguém de cabelos brancos, tem condições de ficar cada vez mais inteligente, com uma lentidão um pouco maior, mas cada vez mais inteligentes. Por quê? Porque no fundo, neurologicamente, nós sabemos hoje que a inteligência é diretamente proporcional à densidade de ligações dendríticas entre os neurônios, ou seja, não é proporcional ao número de neurônios, mas é proporcional à quantidade e à complexidade das interligações entre os neurônios. E no processo de aprendizagem, bem feito, e que certamente no Brasil não é, mas vamos ter que discutir isso também uma outra hora, no processo de aprendizagem o que acontece? Você, quando faz um computador aprender alguma coisa, você muda o software. Quando você faz um cérebro humano aprender alguma coisa, você muda o hardware. Ou seja, você faz a fiação ficar cada vez complexa. Isso faz com que a pessoa fique mais inteligente. Digamos assim, se esse desenvolvimento dendrítico for bem executado, a pessoa fica cada vez mais inteligente. O QI, você faz o teste de QI hoje, faz daqui a 5 anos, depois que essa pessoa seguir um processo adequado, ele tem um QI maior. Então, na realidade, inteligência se aprende. Até eu me lembro que quando eu lancei esse livro, o Aprendendo Inteligência, o título, uma pedagoga virou para mim lá em Brasília, indignada. Pegou o título e falou, desde quando inteligência se aprende? Eu falei, bom, no seu caso nunca, mas no caso dos meus alunos é uma coisa mais do que factível. Você pode aprender inteligência. Então esse é um ponto chave, básico e fundamental. O que acontece? Você vai dizer, e o que eu devo fazer para aprender inteligência? Várias coisas. Mas está demonstrado que é fundamental que o sujeito seja um leitor. O fato dele se tornar... Agora, veja bem, o que é um leitor? Não é alguém que simplesmente lê alguma coisa. Leitor é alguém que lê com paixão, que tem paixão para ler. É alguém que entra tanto na história que ele está lendo que ele esquece que está lendo. Ele passa a viver o mundo interior, e essa a chave, o mundo interior. No momento que o cara está lendo, ele está criando lá dentro um mundo interior que faz com que depois o cara diga aquela famosa frase: eu li o livro, assisti o filme, mas o livro é muito melhor do que o filme. Na semana passada rolou uma imagem muito bonita, inspirada nessa ideia, mas aproveitando tecnologia, que era um iceberg, assim, né? Daí a parte de cima que você enxerga era filme, a parte de baixo era livro. Isso foi curtido por milhares de pessoas, porque ela é uma imagem que pega essa ideia. Pega exatamente essa ideia. O sujeito simplesmente cria um mundo lá dentro, que ele cria afeição pelos protagonistas. O ódio. Eu, por exemplo, fui ler aquele Crônicas de Gelo e de Fogo, que cada bíblia desse tamanho, um negócio assim impressionante, e eu fiquei louco da vida com o autor. Porque toda vez que eu me afeiçoava por um protagonista, o cara matava o sujeito, quer dizer, desgraçado esse sujeito. Mas, na realidade, essa criação do mundo interior é um dos fatores mais fundamentais para o crescimento da inteligência, para tornar a pessoa mais inteligente. Agora, tem um problema. Só é um leitor alguém que lê muito. E só lê muito alguém que lê por prazer. Ou seja, a função que deveria ter no nosso sistema educacional é criar o prazer pela leitura. Porque criando o prazer pela leitura, você faz com que o sujeito, sem esforço, sem sacrifício, se torne um grande leitor de livros. Infelizmente, o sistema educacional brasileiro está estruturado de forma a criar o ódio pela leitura. Chega uma criança de 12 anos, você vai descobrir o prazer pela leitura e taca, sei lá, Iracema, Memórias de um Sargento das Milícias, Dom Casmurro. Tem gente que fala, você não gosta de Dom Casmurro? Pô, eu gostei do livro. Só que quando eu li Dom Casmurro, eu já era um leitor. Eu me tornei um leitor aos 9 anos de idade lendo Arthur Clarke, que é outro papo. Depois, é lógico que você pode ler até, sei lá, Crítica da Razão Pura de Kant, até curtindo, porque você já é um leitor. Mas nós não estamos conseguindo criar leitores. Saiu um artigo agora mostrando que no Brasil, nos últimos 4 anos, nós perdemos quase 10% dos leitores. Ou seja, diminui a porcentagem de brasileiros que leem
diminuiu em 10%. Agora, menos da metade dos brasileiros leem. E tem mais um agravante. Leem livros didáticos, livros técnicos. Porque o cara, quem lê romance mesmo, aquele de eu quero viver essa história, eu quero ter essa paixão, não dá nem 8%. Dos quais 2% são homens e 6% são mulheres. Isso mostra, inclusive, como as mulheres estão ultrapassando, estão se tornando mais inteligentes do que os homens. Tá certo que elas leem. Eu queria dar uma aprofundada, eu gostei muito dessa pegada tua, né? Da formar esse espaço interior, né? Eu até gosto de pegar uma imagem, assim, você pega no século XX, nós estamos aqui no MIS, né? Museu da Imagem e do Som, onde tudo também é cinema, né? A gente faz debates, inclusive, sobre cinema, uma leitura do filme, mas bem mais densa, né? Você já participou nessa mesma sala. E eu lembro que eu gosto sempre de citar que tem 2 filmes onde aparecem anjos, né? Um é do Fassbinder, Asas da Liberdade, Asas do Desejo, né? E os anjos estão lá em Berlim, né? E o outro é o mais hollywoodiesco aí, é Cidade dos Anjos, né? Que se passa lá em Los Angeles e tal, com aquela, enfim, autora bonitinha e tal, mais comercial. E os 2 filmes, os anjos vão se encontrar, gostam de ficar, na biblioteca. Por quê? Porque na biblioteca eles encontram as pessoas tendo essa experiência, exatamente o que você falou. E os anjos, como eles entram, né, na mente, as mentes na biblioteca estão densas, né? O cara está lá sozinho, numa dimensão, né, lendo um Dostoiévski, com coisas incríveis, né? E ele está ali vivendo aquilo e o anjo, né, parece mais interessante do que ver o que está acontecendo na rua, né? Porque não tem a mesma... Inclusive, quando o cara não está na biblioteca, não está nessa fase de leitura, é um cara cujo cérebro está sendo distraído por 47 mil impulsos diferentes. O anjo provavelmente não consegue. É banalidade, é o dia a dia. Agora, quando o cara está dentro da história, o sujeito consegue perceber, não só a história, mas nesse mundo interior consegue perceber como é a característica espiritual, mental, intelectual dessa pessoa. Então, esse mundo interior é justamente o mundo que permite que o sujeito monte as próprias imagens. Eu vou te dar um exemplo na física. Você foi meu aluno de física. Existem muito. Eu notei no cursinho uma coisa recente, né? Uma coisa estranhíssima. Você passa um problema de física para o sujeito. Ele sabe física, ele é inteligente, ele não consegue resolver o problema porque simplesmente é a incapacidade de transformar um enunciado numa figura. Ele não consegue imaginar a situação física a partir de um texto. É uma coisa impressionante, porque o sujeito, justamente por não ser um leitor, não criou desde criança esse hábito de criar o mundo interior. Teve até um aluno que fez uma piada, que eu vou contar uma piada do aluno, mas é uma piada emblemática. Ele disse, ele estava lá no cursinho, quando a gente passa entre as carteiras para ver os caras resolvendo os problemas, né? E lá pelas tantas eu parei perto de um deles e falei, olha, para de equacionar. Ele falou, por quê? Eu falei, porque se você equacionar, você vai demorar 10 minutos para resolver esse teste. E a FUVEST te dá 3 minutos. Então tenta o caminho mais rápido. Ele falou, qual é o caminho mais rápido? Se não equacionar, como é que eu acho a resposta? Eu falei, usa imaginação. Você não está vendo o que diz aí? Um carro ultrapassa um trem, está vendo? Ele falou, tô. Fecha os olhos, imagina um trem. Ele falou, não dá, está escuro. Ou seja, ele fez uma piada, mas é uma piada que se aproxima muito do que acontece. Tanto é que tem um estudo que mostra que qualquer criança colocada à frente de uma tela, seja de computador, de televisão, antes dos 4 anos de idade, acaba desenvolvendo essa forma branda de deficiência mental. A deficiência de não conseguir montar imagens interiores, de tanto receber a imagem pronta, e não através de uma descrição de um texto, ela não consegue mais criar isso. Isso faz com que a inteligência não se desenvolva tanto quanto deveria se desenvolver. A leitura é um dos fatores mais primordiais, não é único, mas é um dos fatores mais primordiais para o desenvolvimento da inteligência. Isso é fundamental. E você tem apresentado isso? Como é que tem sido a reação aí dos educadores? Olha, eu tenho tido quem gosta muito do que eu falo são os educadores, os professores, tá? Menos os professores de literatura. Porque quando eu critico a introdução dos clássicos, eles ficam indignados. Como? Eu falo, não, mas espera aí, vocês estão chegando na hora errada.
Ah, mas o vestibular cobra. Eu falei, bom, então espera aí. Você está aí para preparar o cara só exclusivamente para o vestibular ou para preparar o intelecto dele, fazer o intelecto dele se formar? Eu fui em uma escola no interior de São Paulo que fiquei surpreso. Todos os alunos lendo, uma coisa assim fantástica, né? Aí eu cheguei na escola e falei, mas Qual é o segredo? qual é o segredo? Ele falou, adotamos Harry Potter. É simples. Sem dúvida. Eu falo depois Nós disso. inauguramos, na época que a Cláudia Costinha era secretária da Cultura aqui do Estado de São Paulo, inauguramos quase 100 bibliotecas nas pequenas cidades. E a ideia sempre foi montar um acervo básico, em torno de 1000 livros, né? Depois pode crescer, tudo, mas vamos dizer assim, tinha pouco recurso, né? E é muita carência, né? Então eram os 1000 livros e a gente incluiu assim, quer dizer, umas certas obras clássicas, bastante obras de referência, história, geografia e tal. A parte didática a gente não tinha que se preocupar, porque isso a escola compra por outro caminho, né? Mesmo a escola pública. E bastante literatura, incluindo essa literatura pop, essa literatura que pega e tal. E deu super certo. Quando a gente abria, né, cortava a fita e tal, e eu sempre preparava a criançada que estava lá esperando para bagunçar. Eu aprendi com as meninas que foram a Operação Vagalume, elas iam pela Amazônia e punham uma lona, enchiam de livrinho para as crianças, mandavam as crianças primeiro ficar jogando para cima. Por quê? Porque como o pessoal não está acostumado a ler, como você falou, com paixão, tudo, na verdade, as pessoas têm uma certa ideia da biblioteca, um tipo templo, assim, que você não pode, sagrado, você não pode tocar. E essa era primeiro uma catarse de colocar as crianças jogando para cima e tal. E até às vezes, como tinha as autoridades competentes do município, às vezes vinha até algum representante da área militar falando para mim, ô professor, vai devagar com essa ideia de jogar para cima, porque a gente tem que cuidar da ordem da biblioteca, né? Mas, enfim, a hora que eles entravam, aquela avalanche, né, eu já motivava para eles entrarem bem animados, né, eles corriam para o Harry Potter, óbvio, para ser o primeiro a emprestar, né, os primeiros, porque tem, sei lá, 5 volumes, né, de cada um. Acho que são 7, inclusive... Eu digo, mas a gente tinha 3, 4 exemplares, então o garoto corria para ele ser o primeiro que ele levar para casa. Inclusive me relataram um caso de um menino que estava tão ansioso por saber o final da história e não havia sido traduzido ainda o livro. Ele aprendeu inglês. Nossa, que ótimo. Aprendeu inglês só para poder ler o final da história. E no fundo é uma coisa análoga que aconteceu comigo. Quando Isaac Asimov, depois de 19 anos de silêncio, resolveu publicar mais um livro da série Fundação, que ele publicou só os 3 primeiros, eu estava em Nova York, há muito tempo atrás, com inglês catastrófico. Aí eu vi o livro, falei, eu vou comprar. No avião eu li, eu acho que entendi a metade. Depois de um certo tempo eu reli, entendi 3/4. Depois eu li inteirinho e a partir desse dia eu sou fluente lendo em inglês, como se eu estivesse lendo em português aliás, ou em essa italiano. É uma vantagem da escrita, né? A gente aprende as línguas muito mais fácil para ler do que para falar. Sim. Obviamente que deve envolver na tua abordagem cerebral, deve envolver alguns softwares e hardwares mais complicados, né? Mas para ler, né, eu me lembro que eu já li inglês para estudar na universidade, né? E quando eu fui morar no Canadá, no começo no Canadá inglês, eu apanhei muito com a língua falada, apesar de ter um repertório na língua... Porque, quando a gente lê, a gente desenvolve o repertório passivo. E quando a gente fala, tem que usar o ativo. E são regiões diferentes do cérebro. Então, você vê uma palavra escrita em inglês, você sabe o que ela significa. Mas quando você vai falar, você quer falar o mesmo significado, a palavra não vem. Porque é outra região do cérebro que o vocabulário ativo e o vocabulário passivo são regiões bem diferentes. E aí você percebe que quanto mais o sujeito lê, mais ligações entre os neurônios acaba criando e mais inteligência. Fora o fato que, do ponto de vista cultural, aí a coisa, não vamos nem discutir do ponto de vista cultural. Tem uma pesquisa, né? que eu li uma vez, não lembro de qual país que foi na Europa, que eles detectaram o seguinte: se você levar uma classe de alunos, né, para visitar um museu, para assistir um filme, os alunos que têm o hábito da leitura, em contrapartida com os que não têm, quando você pede para comentar o que eles viram, o que eles assistiram, né, uma peça de teatro, tudo, é uma elaboração bem maior aqueles que têm o hábito da leitura. Então eu sempre puxava assim, ainda mais como livreiro, tudo, sempre falava que a leitura, né, que antigamente a filosofia era a mãe do conhecimento, a leitura, de certa forma, ela é a mãe das artes no mundo moderno, porque
as pessoas, é claro, eu não quero que elas fiquem só na livraria, né? Belas Artes já era do lado do cinema, já disse que eu dependia do cinema também. E o próprio nome, né? O próprio nome. No final, quando o cinema caiu, a gente caiu junto e tal. Então, claro que a gente era uma parceria cinema-literatura. Mas eu acho que essa pesquisa tem um fundamento. Você não acha? Quer dizer, vai na linha do que você está falando. Quer dizer, a pessoa que tem um repertório de leitura, ela consegue receber informações até de uma televisão, né? Então a gente não gosta nem de pôr muito na conversa. Na realidade, veja bem, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela faz de 3 em 3 anos um exame chamado PISA. Pegam jovens de vários países, submetem a vários tipos, um questionário e vários tipos de exame. E eles pegam depois a fatia, em cada um dos países, a fatia dos jovens que tiveram os melhores resultados. E aí, 2 fatores foram levantados assim indiscutíveis. Um fator número 1 é, quanto menos tempo o cara passa na frente da internet, mais ele tem um bom resultado escolar. Você vai dizer, mas a internet é uma fonte de informação. O Google, eu não viveria sem o Google. Aliás, outro dia descobri que o Google é mulher. Porque ele não espera você terminar a pergunta, já te dá a resposta. Isso é típico feminino. Mas, na realidade, o problema não é tanto a internet durante muito tempo. É que a internet rouba o tempo que o sujeito poderia ter lendo, estudando e tudo mais. E outro fator que eu achei maravilhoso é os melhores alunos são aqueles que dizem que leram muitos livros não indicados pela escola. Essa componente do não indicados pela escola que eu acho que é fundamental. Porque justamente a escola cria uma obrigatoriedade que acaba inibindo. Então, mas na verdade, foi feita uma pesquisa parecida com essa que você falou, na cidade de Washington, né? E, inclusive, eles analisaram quais eram os alunos da cidade de Washington que ganhavam as melhores posições na hora de entrar nas universidades, né? E descobriram lá um bairro em particular que era a origem dos tops, né? E daí foram, aquelas coisas, pesquisa bem feita, tal, alguma universidade lá que fez, foram indo, o que eles descobriram? Que tinha inclusive tinha uma parte da comunidade que era judaica, outra não, já, tal, que os pais decidiram, que criou uma tradição já de várias gerações, de que quando chega as férias, que eu te falei, daí que pega bem a tua ideia do prazer, né? Ali havia uma espécie de delírio do que eu vou ler nas férias. Cada criança, cada jovem estabelecia, eu vou ler 5 livros que vão ser esses aqui, né? Daí o vizinho, ele virou, era um bairro onde, você entende que nem nas férias eu vou jogar bola, entendeu? Vou paquerar mais, tem mais tempo, você falou. Aquela região onde é a origem dos tops, ali na cidade de Washington, era ligada à região que criou, sei lá, 3 gerações atrás, um hábito de incluir nas férias a prática da leitura, vamos como dizer assim, sendo uma doidamente. tradição. E é uma tradição que ninguém discute, porque já é uma tradição, então, nas férias o que eu faço? Vou ler. O cara não vai se questionar a respeito disso. E essa escolha dos livros não tem nada a ver com os livros da escola. Esse é outro ponto. Então, hoje de manhã eu estava fazendo uma palestra para alunos de 6º a 9º ano. E brincando, falei, quem é que ama ler, levanta a mão. 1/3. Eu falei, tá vendo? Os que levantaram a mão são seres humanos. Eles me olharam assim. Falei, por que quem não levantou a mão não é um ser humano ainda? É um verme rastejante no lodo da ignorância. Eles começaram a rir, né? Aí eu comecei a chamá-los de verme. Aí teve uma cena engraçadíssima. Eu falei, então vamos fazer uma coisa. Vamos fazer os vermes deixar de ser vermes. Os que levantaram a mão porque adoram ler, poderiam levantar de novo? Eles levantaram a mão. Eu falei, a mão direita. Agora repita comigo. Eu prometo que a partir de hoje, eu vou adotar um verme. Aí eles caíram na gargalhada e começaram a adotar. Você viu uma menina abraçando outra menina e o que acontece? Quando é um adulto que indica para uma criança um livro, ele já olha com desconfiança. Quando é o colega que indica e fala, mó legal, pronto, já é uma porta de entrada. Então, na realidade, tem escolas que fazem, onde os professores assistiram minhas palestras, que eles fazem o seguinte, em vez de indicar o livro do mês, eles indicam o leque do mês. Ou seja, já dá a possibilidade de escolha. E cada um lê o seu livro. Mas dá mais trabalho, como é que o professor vai dar nota? Depois eu falei, não, a nota é dada por outro processo. A nota é dada de uma forma inteligentíssima. Quando a professora me contou, eu falei, vou adotar para o resto. Quanto mais alunos ele convencer, colegas, a ler o mesmo livro, maior é a nota dele.
ele ganha nota de marketing. E é uma nota merecida, porque ele está salvando um monte de pessoas desse tipo de analfabetismo cultural que a gente acaba tendo. Não, e ele exerce um pouco o papel, como você falou, como a gente não tem a tradição, esse é um problema difícil de quebrar, esse ciclo vicioso do mal, né? As pessoas não veem os outros lendo, né? Por não ver os outros lendo, também não pega o costume de ler. Recentemente a gente teve finalmente aí uma novela onde as pessoas leram, né? O que é uma pena, porque os artistas da novela, quando eu tinha livraria, todos frequentavam a livraria. Se eles são aqueles bons atores que estão nesses canais mais de Ibope, né? É porque eles leram muito. Por isso eles podem encarnar qualquer personagem, bem Sim. ou mal, porque eles leem muito. Os Ou bons seja, atores. Né? eles têm um grande mundo interior. Esse que é o ponto-chave. Quem lê muito é versátil, porque tem um mundo interior muito vasto. Em compensação, um desses pseudo-famosos que participam de reality show, que vira celebridade só pelo fato de ter aparecido na TV, foi entrevistado e o camarada saiu com essa pérola. Eu me orgulho muito de nunca ter lido um livro na vida. Sem comentários. Entende isso? Pedro, eu queria agradecer muito a tua visita aqui ao MIS e à TV PUC. Você vai voltar, com certeza. Hoje o tema foi um tema que a gente poderia seguir muito e é um tema decisivo, né? Eu acho que enquanto a gente não se tornar um país de leitores, a gente vai sempre ter alguns surtos aí de algum desenvolvimento, algumas pessoas ficam bilionárias e tal, mas em termos de mudança estrutural, né, tal, não muda, né? Infelizmente, né, eu vou terminar com a frase que eu ouvi outro dia do Darcy Ribeiro, né, a crise na nossa educação não é uma crise, é um projeto. Tá certo? Então, Nova Estela, sem esse debate, se despede. Hoje um papo muito bacana com o Pierluigi Piazzi sobre a leitura e a inteligência, esperando que algumas estrelas novas apareçam nas mentes e a gente consiga novamente, como na Renascença, enxergar um novo horizonte. Pois é um problema sério. E eu estou visitando atualmente, nos últimos 4 anos. É uma coisa que eu faço já há 10 anos, 12 anos, de visitar escolas, fazendo palestra para alunos, pais, dando minicursos de neuroaprendizagem para professores, que eu entrei agora nessa área de neurociência, de entender como o cérebro realmente aprende. Mas nos últimos 4 anos eu tenho visitado centenas de escolas. Eu passo mais tempo no avião do que na minha cama. Centenas e centenas de escolas. E eu vou declarar, assim, publicamente, que a educação brasileira está numa situação catastrófica. Numa situação realmente catastrófica. Pelo seguinte, a educação antiga, aquela pela qual você passou, pela qual eu passei, o sistema educacional antigo, era um sistema que tinha muita coisa boa e algumas falhas. Mas aí eles resolveram reformular. O que eles fizeram? Mantiveram as falhas e eliminaram as coisas boas. Então, na realidade, nós estamos agora perdidos. Tanto é que não existe controle de qualidade sem auditoria externa. Então não me venha o governo com o IDEB subiu, tudo isso é autoavaliação, quer dizer, é o Brasil se autoavaliando. Agora, na hora que você faz uma avaliação externa, que é o famoso exame PISA, P-I-S-A, que é aquele exame que acontece, para quem não sabe, de 3 em 3 anos, que avalia alunos de 15 anos de idade de vários países e fazem o ranking educacional. O Brasil está piorando cada vez mais. Em 2003, de 39, nós estamos no 38. Na posição 38 de 39 países. Eu sempre brinco porque o 39 era a Tunísia. Eu até coloquei num dos meus livros. O título era Ainda bem que existe a Tunísia. Em 2006, vieram mais países e fomos empurrados para baixo. Passamos de 38 para 52. Mas continuamos acima da Tunísia. Em 2009, passamos para 57. E a Tunísia passou a gente. E agora, em 2012, que saiu o resultado recentemente, foi publicado o resultado, finalmente melhoramos, porque conseguimos ultrapassar a Tunísia de novo, mas sempre estamos no fundo do poço. Você vai dizer, professor Pierre, qual é o grande equívoco, qual é o grande problema que existe na educação? Primeiro, essa nova pedagogia que é uma desgraça total e absoluta.
Porque se você pegar uma escola que usa o construtivismo, as crianças aprendem tudo, menos 3 coisas. Não aprendem a ler, não aprendem a escrever, não aprendem a fazer conta. Tanto é que todas as escolas construtivistas de São Paulo estão falindo. E todas as escolas que mantiveram o sistema tradicional estão crescendo. Então isso já é um problema terrível. O construtivismo foi o maior equívoco que já foi cometido no mundo a respeito de sistema de instrução. Que eu não gosto de falar sistema educacional. Eu gosto de falar sistema de instrução. Que o professor não é educador é pai e mãe. Nós somos instrutores. Então, o construtivismo virou uma moda, uma febre, e uma febre assim absolutamente sem nexo nenhum. Existe uma desgraça nas faculdades de pedagogia chamada Vygotsky. E as pessoas endeusam esse de Vygotsky, que na realidade é um imbecil que tentou montar uma educação totalitária. É simplesmente um absurdo. Bom, esse é um grande problema. Acontece que essa nova pedagogia, além de introduzir o construtivismo, não consertou um erro anterior da pedagogia anterior, que é o erro que nós vivemos até hoje. Qual é o erro? É simples. No Brasil, todo mundo, desde a criança do primeiro segmento até o cara que faz doutorado, todo mundo estuda para ir bem na prova, tirar boas notas e passar de ano. E ninguém estuda para aprender. Pensa no seguinte mistério, o cara entra no Largo São Francisco para fazer direito. Pô, uma vaga tem 40 candidatos. Então o cara é um cara intelectualmente bem desenvolvido. Passa 5 anos no Largo São Francisco sustentado pela família, quer dizer, não precisa nem trabalhar. Se forma bacharel em ciências jurídicas. Se vira o diploma dele, a menor nota dele é 8. Aí ele vai fazer exame da OAB, é reprovado. Num exame que cobra simplesmente aquilo que ele estudou durante 5 anos. Você vai dizer, mas o que aconteceu? Simples. Ele passou 5 anos da vida dele estudando para a prova, nunca estudou para aprender. E você vai dizer, o que é estudar para a prova? Estudar para a prova é estudar quando? O mais em cima da hora possível. E estudar mais em cima da hora possível, por quê? Para não dar tempo de esquecer. Quando o cara estuda para a prova, ele coloca tudo na sua memória transitória, o tempo suficiente para tirar a tal nota, dizer que foi bem na prova, e 2 dias depois ele já esqueceu absolutamente tudo. Então, essa brincadeira, e o pior de tudo, que as autoridades de ensino são tão imbecis, que obrigam a escola a publicar um calendário de prova e obrigam a escola a dizer o que vai cair. Ou seja, estão pedindo, olha, não estuda para aprender não. Dá uma rachada na véspera, passa a noite tomando Coca-Cola com café, e aí você vai bem na prova, e ponto final. Então, esse é o câncer do sistema educacional brasileiro. Quando lancei esse livro daqui, o Aprendendo Inteligência, agora são 4. Nós vamos para a nossa câmara. Mas quando eu lancei esse livro, esse primeiro, Aprendendo Inteligência, um monte de gente veio falar comigo, professor, como é que eu nunca pensei nisso? O senhor falou óbvio. Ou seja, brasileiro não sabe estudar. Por isso que nós somos um dos piores sistemas educacionais do mundo. Você vai dizer, mas como é que faz para estudar? Você que fez cursinho comigo, você foi doutrinado com 5 palavrinhas mágicas que ficaram no teu inconsciente, que é o truque, que é aula dada, é aula estudada hoje. Lembra disso? Tarefa mínima, tarefa complementar. Aula dada é aula estudada hoje. O que acontece? Quando o sujeito tem as aulas, que é o primeiro passo, receber a informação. Depois da aula, o cara pega um lápis e trabalha em cima daquele material. E depois dorme uma boa noite de sono, aquilo vai ficar gravado para sempre. Porque, inclusive, é durante o sono REM, as neurociências mostram isso, que se dá a fixação das redes neurais que foram montadas durante o estudo. Então, na realidade, se o sujeito estudar pouco e todo dia, está feito na vida. A inteligência dele vai aumentando e vai tranquilamente. Agora, se o sujeito estudar na véspera da prova, o que ele faz? Entra na prova com um castelo de cartas na cabeça, tira até nota e logo em seguida, um assoprão qualquer, ele esquece absolutamente tudo. Então, o que acontece hoje no Brasil é que você tem médicos que fazem 6 anos de medicina e depois tem que fazer cursinho para o exame de residência. Advogados, quer dizer, bacharéis em direito que fazem 5 anos de direito, depois tem que fazer cursinho para o exame da OAB. Ou seja, o sistema educacional brasileiro tem um ponto básico que vem do passado. Então não é que só hoje estragaram tudo, já tinha esse defeito no passado, que é permitir que alguém tire uma nota boa sem que na realidade tenha aprendido.
Porque o sistema permite isso. Teve uma mãe, isso me foi contado por uma diretora, que chegou e falou, minha filha na segunda-feira, essa segunda-feira ficou doente, olha, o atestado está aqui, isso na terça, né? O atestado está aqui, ficou doente, eu queria que ela fizesse a prova de reposição amanhã, quarta-feira. Aí a diretora falou, não, ela vai fazer reposição, mas vai fazer no sábado, porque, para não atrapalhar as aulas. Aí disse que a mãe falou, sábado, assim, horrorizada, né? Aí a diretora falou, eu pensei na hora, ou é judia, ou é adventista. Ou é uma judia ortodoxa, ou é adventista. Não, sabe qual foi o comentário da mãe? Sábado, mas sábado está muito longe, até lá a coitadinha vai esquecer tudo. Ou seja, a própria mãe parte do pressuposto que uma vez tirada a nota pode esquecer. E aí o que acontece? Por exemplo, você vai ver os caras aprendendo matemática, o que acontece? Ele, em vez de fazer isso, montando um edifício de pré-requisitos, o cara que estuda para a prova faz isso. Cada coisa anterior desloca, porque ele só usa, usando a terminologia de computador, só usa a memória RAM, mas não salva nada no HD. Então, esse problema está fazendo com que eu passe mais tempo no avião do que na minha cama, correndo o Brasil inteiro, porque justamente o pessoal lê esses 4 livros que eu escrevi, que são livros. Teve até um amigo meu que falou, pô, Pierre, cada livro desse dava uma tese de doutorado. Eu falei, mas meu interesse não é um interesse acadêmico. Eu quero divulgar a coisa óbvia. Então, estou correndo escolas, uma atrás da outra, e as escolas falam, professor, essa é a saída. Essa é a saída. A saída é criar no aluno o hábito de estudo adequado. Ou seja, por quê? Pergunta, assim, investigativa, né? Como é que você sente a influência, já que você está indo e interagindo com, você falou não educadores, você falou... Instrutores, né? Como que você sente, tem tido eco, assim, em termos funcionais? Quer dizer, não. Na realidade, o que está acontecendo é o seguinte, eu estou conseguindo resultados fantásticos, retornos fantásticos das escolas que adotam essa nova filosofia. Me mandam um e-mail, professor, a escola mudou da noite para o dia, professor, mudou da água para o vinho, cada um usa a sua metáfora. Os alunos estão... Olha, só para você ter uma ideia. Hoje, por um acaso, eu estava em Minas Gerais, fui num SESI, vou até citar o nome, SESI de Itaúna, fiz uma palestra para os alunos do terceiro médio. Esses alunos do terceiro médio já tinham assistido uma palestra minha nos mesmos moldes quando eles estavam no 9º ano. Eles chegaram para mim e falaram, professor, lembra que o senhor deu um exemplo de uma placa de carro? Eu falei, eu lembro. Eles me falaram a placa. Eu falei, professor, a gente consegue lembrar tudo. A gente usa esse método. Não é que a gente consegue lembrar, a gente não consegue esquecer. Simplesmente o fato da aula dada, aula estudada, hoje. Então, os retornos que eu estou tendo são altamente gratificantes. Tão gratificantes que agora eu resolvi fazer uma coisa. Tem escolas municipais, escolas estaduais, que não têm aquela verba para remunerar os honorários de uma palestra. Eu vou voluntário. Se eu tenho tempo, eu vou lá. E aí você vê o brilho de esperança no olho do aluno da escola pública e fala, pô, se eu fizer isso, não preciso estar numa escola chique. Porque quem vai decidir o que vai acontecer sou eu. Um dos pontos onde eu bato muito, qual que é? Há uma diferença enorme entre aluno e estudante. Não é sinônimo. Aluno é alguém que assiste às aulas. Estudante é alguém que estuda. Assistir às aulas é coletivo e passivo. Estudar é solitário, é individual e ativo. Então, no momento que você faz o cara, depois da aula, virar estudante, quer dizer, durante a aula ele é aluno, mas depois da aula, no mesmo dia que tem o problema do sono REM, que grava tudo, depois da aula, virar estudante, ou seja, revalorizar uma coisa chamada tarefa, lição de casa. O melhor sistema educacional do mundo, segundo a OCDE, hoje a China está lá em cima. Mas é uma grande mentira. Porque em vez de seguir o critério dos outros países, que escolhe alunos casualmente, os chineses mandam os melhores. É lógico que eles têm resultados, é falseado o resultado. O melhor sistema educacional do mundo é a Finlândia. Eu fui para a Finlândia, o que está acontecendo? É a coisa mais simples do mundo. Finlândia, terra da Nokia. Da Nokia, exatamente. O primeiro celular popular no mundo. Na realidade, a Finlândia, pai e mãe trabalham, sempre. É um país muito feminista. Mais da metade do parlamento finlandês é feminino. Quem faz as leis são as mulheres. O presidente da Finlândia é uma mulher, que faz questão de dizer que é presidente e não presidenta.
O ministro da Educação da Finlândia é uma mulher. E a Finlândia só tem um segredo, mas é a coisa mais... Tanto é que os diretores das escolas brasileiras que foram assistir à conferência da ministra da Educação da Finlândia fizeram um papelão. Porque chegaram para ela e falaram, mas qual é o método que vocês usam? Ela falou, método? Vocês estão loucos. Cada um usa o que quiser, cada professor usa o que quiser. Porque se você só tem um martelo, tudo vira prego. Não, cada um usa a ferramenta que achar mais interessante. Você vai dizer, e qual é o segredo da Finlândia? Simples. As escolas, como não tem quem tome conta das crianças, e pai e mãe trabalham, as escolas são período integral, porém, só tem aula pela manhã. À tarde, eles deixam de ser alunos e viram estudantes. E fazem esporte também e outras atividades. Então, é o problema da lição de casa. É uma coisa tão elementar, tão simples, tão óbvia, tão boba. E, na realidade, não. Eu sempre falo, o ideal seria... Aqui na Hebraica, pertinho aqui do MIS, a gente criou After School, que a criançada tem os games, tem isso, mas tem o fazer lição de casa. A lição de casa é o ponto fundamental. Começou com a biblioteca, quando reformou, a gente criou umas áreas para fazer lição de casa e começou a ficar muito cheia, né? Porque, enfim, o clube, pela tradição judaica, quer que o pessoal seja estudante, né? E daí tem uma área enorme, qualquer dia eu vou te levar para você conhecer, chama After School, que é no contraturno, né? No turno que o cara não está na escola. E fazendo palestras numa escola pública, as duas pedagogas da diretoria de ensino que vem com o construtivismo e tudo mais, parece que o senhor está inventando a lição de casa. Eu falei, não estou inventando a lição de casa, eu estou resgatando a lição de casa. Porque em 1956, eu sou imigrante, eu venho de uma família de imigrantes. Em 1956, por questões de logísticas da família se locomovendo, eu passei 2 anos num colégio interno em Taubaté. 2 anos. Colégio de padre. Taubaté? Em Taubaté. Você sabe qual Você sabe qual era a rotina? De manhã a gente assistia aula junto, os externos e os internos, 5 aulas. A gente almoçava no colégio e aí o padre colocava a gente numa sala, como essa, num ambiente especial, onde cada um de nós tinha a sua escrivaninha. E nós passávamos 3 horas lá dentro, toda a tarde, sem poder conversar, sem poder dormir, sem poder perder tempo lendo gibi ou coisa desse tipo. 3 horas. E a gente fazia as lições do dia. As aulas daquele dia eram sedimentadas naquele mesmo dia. Quando eu fui fazer vestibular, eu fiz vestibular tardiamente. Eu já era casado quando fiz vestibular, já tinha filho. Com 24 anos de idade, eu fiz o vestibular. Eu me lembro nitidamente que algumas questões, algumas perguntas de vestibular, eu respondi com coisas que eu tinha aprendido naquela época, que nunca mais saíram do meu cérebro. Tanto é que eu tenho testemunho de vários médicos que chegaram para... Um deles lá, não vou agora citar nome nem nada disso, né? Mas numa cidade de Santa Catarina, chegou para mim e falou, ele me encontrou no aeroporto, me abraçou, tá? Aquela alegria, falou, Pierre, eu fiz a melhor faculdade de medicina do Brasil graças a você, ele falou. Eu fiz um curso de medicina brilhante graças a você. Eu entrei direto na residência, sem cursinho, graças a você. Meus filhos... Eu falei, menos, para. Graças a você, né? Minhas aulas não foram tão importantes. Ele falou, não foram as aulas. Foi a dica. Foram as 5 palavrinhas mágicas. Aula dada, aula estudada, hoje. E é uma coisa tão absurdamente simples. Agora você me perguntou agora há pouco, e as autoridades de ensino estão percebendo que poderiam fazer uma mudança maravilhosa? Não, eles fogem de mim. Eles fogem de mim. As pedagogas têm raiva de mim. As pedagogas que eu falo, as pseudopedagogas, aquelas que nunca seguraram um pedaço de giz na mão, nunca entraram numa sala de aula com 40 crianças e ficam lá nos gabinetes de Brasília tendo ataques de pedagorreia com os Vygotsky, os Piagets e os Paulo Freire da vida. Entende? Na realidade, a coisa é muito mais simples, o buraco é muito mais embaixo. É simplesmente estabelecer um sistema que faça com que a criança que tem aula, depois tenha a tarefa. Porque tem escolas que nem tarefa passa. Você percebe? Um dos únicos acertos do novo prefeito de São Paulo, que o cara está metendo os pés pelas mãos em muita coisa, mas um acerto qual foi? Ressuscitar a lição de casa nas escolas municipais. Só que, mais uma vez, as ideias de Jerico quais são? Aí a gente dá o assunto X na aula e faz uma lição do assunto Y, assim ele aprende 2 coisas. Não, se foi dado o assunto X, a lição tem que ser sobre o assunto X. E você vai dizer, Pierre, como é que você consertaria assim? Simples.
Prova surpresa. Se você estabelecer que o sistema de avaliação é feito através de prova surpresa, e cá entre nós, na nossa época existia. Você fez o quê? O Rio Branco, né? Fiz o Rio Branco, mas antes do Rio Branco, eu estava lembrando que você falando, eu fiz uma escola que não era na época muito... Badalada. Não, era considerada meio carrasca, né? Era o Vila Brandão. Sim, Alameda Jaú. Porque eu estou lembrando que o Vila Brandão, ele não precisava nem da prova surpresa. Simplesmente você praticamente tinha uma provinha do que aconteceu ontem no dia seguinte. No dia seguinte. Que obrigava o cara, naquela tarde, se preparar para a prova do dia seguinte. Antes do futebol, eu tinha que bater de novo toda aquela matemática, aquela coisa toda. E no dia seguinte fazer a provinha. Essa provinha, você tem, imagina o número de provinhas que tinha, tá certo? Inclusive, eu até gostava assim, porque eu tinha uma brincadeira, quem entregava primeiro recolhia a prova dos outros. Era uma atividade. Eu adorava correr que nem doido para entregar a prova, para ficar recolhendo de um em um, aquela menina especial. Tal. Certo. Você foi bem? Aquela coisa toda. Mas você percebe, então, que o que acontece é o seguinte, vamos pensar... Mas o Vila Brandão era... Quando eu fui para o Rio Branco, relaxou. O Rio Branco tinha também, ainda tinha lição, tudo. Eu estou tentando lembrar se tinha prova surpresa, não tenho certeza. Mas deu uma relaxada. Porque você nunca viu uma frase assim? Arranque uma folha do caderno, guarde o material embaixo da carteira, é a prova surpresa. Entende? Esse que é o ponto. Eu Vila Brandão, fui fazer palestra recentemente lá. É uma escola fantástica. É aquela escola pequena, tá? Mas com uma tradição fantástica, né? Então, na realidade, você vai dizer, Pierre, como é que você reformularia tudo isso? Como é que você faria tudo isso? É simplesmente isso. Aula dada, aula estudada hoje. E, retomando um tema que nós já discutimos, muita leitura. Fazer a criança ler muito. E tirar um pouco da frente da tecnologia. Usar a tecnologia como algo a mais e não algo no lugar de. Porque tem escola, vamos colocar a lousa digital, vamos colocar o tablet, vamos colocar isso. Eu falei, gente, vocês estão criando um monte de próteses mentais que não são. Você tem que fazer fisioterapia no cérebro, não colocar uma prótese mental. E a fisioterapia é justamente essa. Faz o cara pegar um lápis, um papel e matar 10 exercícios de equação do segundo grau e o cara não vai esquecer nunca mais a equação do segundo grau. Então, esse é o sistema educacional que funciona. Mas eu acho que são questões bem complexas, né, para a gente analisar. Mas no caso da leitura em particular, você sabe que eu te falei, eu sou um adepto de tentar resgatar a leitura no mundo da internet, né? Porque eu entrei lá e peguei essa bandeira aí de doe um livro, troque o BBB por um livro, um monte de, né, viva a leitura e tal. E em torno disso vai criando uma corrente, né? Uma coisa que eu penso, eu acho assim, quer dizer, talvez em relação às 5 palavrinhas mágicas, não tem muito a ver com a tecnologia. Mas em relação à leitura, sabe o que eu vejo? Que às vezes a garotada está tão ligada no digital, e a gente começa cada vez a chegar do mundo aí, principalmente da língua inglesa, né, as versões digitais de tudo, né? Isso me dá uma certa animada, porque, por exemplo, quando eu andei pelo Brasil afora, como Tocantins, tal, projetos de leitura, tem uma época que eu estava em 5 estados, durante 4 anos, controlando 60 cidades em projetos de leitura. E muitas vezes eu ficava triste porque eu ia na escola, lá onde a gente organizava tal atividade, e às vezes à tarde eu ia atrás, aproveitar lá no Tocantins, né? Aquele calorzão, tudo, ia ver onde é que estava a moçada, né? E muitas vezes eles estavam na Lan House, né? Daí eu falava, pô, se eu tivesse livro ali, né? Enfim. Mas aí que tá, tem um fenômeno muito estranho. O livro digital tem vantagens fantásticas. Mas desde que seja lido nesses novos leitores de livro, que são os que exigem que você tenha uma luz batendo na tela para refletir. Porque há um fenômeno neurológico que diz o seguinte: se você lê numa tela que emite luz, onde as cores fundamentais são RGB, que quando somadas dão branco, o mecanismo mental de processamento na retina, etc., é completamente diferente do que você ler num livro colorido, onde as cores fundamentais são CMYK, cian, magenta e yellow, cuja soma dá o preto. Ou seja, um você lê por adição, outro você lê por subtração. E aí você mostra que
o que você absorve de uma leitura numa tela que emite luz, não dá nem 30% do que você absorve lendo em papel ou lendo nesses novos dispositivos que tem não uma tela, mas tem o electronic paper. Tanto é que são aqueles leitores que tem até um abajurzinho para o cara poder ler. E é uma experiência que eu fiz no cursinho, fiz essa experiência. Eu gerei um texto, uma lauda, e introduzi intencionalmente 30 erros de ortografia, de digitação, de concordância, de gramática, 30 erros. E aí, nos intervalos, eu chegava para os meus colegas professores, dava um lápis, um papel, o texto, e falava, vai, 5 minutos. Todo erro que você achar, anota no papel. Isso para muitos deles. Para outros, o que eu fiz? Tablet. Coloquei, naquela época nem tablet tinha, coloquei no computador da sala dos professores, mas no WordPad, não no Word. Ou seja, não tem corretor nenhum. Então o cara lia aquele texto e anotava. Bom, depois de juntar os dados, não é uma pesquisa científica muito rigorosa, mas descobri o seguinte, quem lia em papel, em média, o que encontraram 25 erros. Quem lia na tela, a média foi 8 erros. Tanto é que todo mundo já passou pela seguinte experiência. Você gera um texto, corrige no Word, corrige a gramática, corrige tudo, põe as vírgulas. Quando ele está perfeito, você imprime. Na hora que você pega a cópia impressa, você fala, meu Deus do céu, como é que eu deixei passar? E novamente eu vou te interromper. Sim. A gente vai ter que voltar para... Agora que você entrou nessa parte da escrita, sem dúvida teria muita coisa interessante. E eu acho que você joga uma luz, já que a gente está falando da luz aqui, uma luz no fenômeno, né? Nova Estela, esse debate se despede. Hoje um debate bastante oportuno e atual sobre os caminhos ou descaminhos da nossa educação. E semana que vem estamos juntos novamente.